Questão Enem 2017, na aplicação regular, e trata de função quadrática. Vamos lá, vamos resolver. O que nós temos nessa questão aqui? Nós temos uma parábola. Essa parábola representa essa obra arquitetônica de Niemeyer, aqui. E está localizada ali na Lagoa da Pampulha. E aqui nós temos na figura 1, ó, uma visão do que ela é. E aqui nós temos na figura 2 uma vista frontal desse arco aí. Esse arco representa uma parábola. E aí a pergunta está dizendo o seguinte: qual que é a medida da altura desse arco? Ou seja, ele quer essa medida daqui, ó. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui embaixo. O que essa medida representa? Essa medida, ela representa o vértice da parábola. É aqui que a parábola vira, atinge o máximo dela. E quando ela atinge o máximo dela, a gente tem uma coordenada. E essa coordenada tem um valor específico para x e um valor específico para y, que a gente chama de xv e yv, que é o vértice da parábola. Dessa forma, o que nós temos? Para descobrir isso, eu preciso pelo menos da lei da função, a lei de formação dessa parábola. E é isso que a gente vai buscar. Então, a gente está querendo o y do vértice, ou seja, o valor da altura, o máximo dessa parábola. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um eixo coordenado. Eu preciso do eixo x e y para eu localizar essa parábola e localizar pontos nessa parábola para eu obter a lei da função, tá? Então, o que eu vou colocar? Vou colocar o eixo aqui, ó. Nosso eixo y. Aqui a parábola está tocando na origem 0. A altura que nós queremos é essa medida aqui. É essa que nós queremos. É o valor ali de y, onde eu obtenho o x do vértice, o valor igual a 5. Observem aqui. Se daqui até, deixa eu dar destaque, daqui até aqui tem 5 metros, quer dizer que ali do outro lado também tem 5 metros. Por quê? Porque o x do vértice, ele é a média das duas raízes. Então, a primeira raiz ali, que é onde a parábola toca x, o eixo horizontal, é 0. A segunda raiz é aquele valor no final da parábola, que é esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho a primeira raiz e ali eu tenho a segunda raiz. Ok. E o meio é o x do vértice. Então, o que nós temos? Se a gente tem um plano cartesiano e do meio para a beirada tem 5, do meio para a outra beirada também vai ter 5. Ou seja, todo o percurso ali vai ter o quê? 10 metros. Então, aqui, ó, finaliza com 10. Ok? A gente, então, sabe que esse valor é o meio, que representa o x do vértice. E a gente tem um ponto aqui, ó. Isso aqui é uma coordenada. É um ponto da parábola. E esse ponto, ele tem uma medida aqui e uma medida lá em y. Agora, que medida é essa? Vamos lá. A medida em y representa a altura. Então, a altura ali, ó, tá dizendo bem claro, ó, que equivale a 3 metros. Então, essa medida aqui é 3. E o x correspondente a ele, a gente vai ter que ter uma maldadezinha aqui, ó. Se todo o período ali, ó, é 10, se todo o período ali é 5, na verdade, e a gente tem naquele meio do caminho ali 4, quanto que falta para chegar ali naquele 10, certo? Então, quanto que falta aqui para chegar, ó, esse percurso aqui, não é uma unidade? Então, se o final é 10, anterior a ele é quem? O 9, que falta uma unidade. Então, ali a gente tem o valor 9 para x e 3 para y. Bacana. Para que eu preciso dessas informações? Qual que é o objetivo disso tudo, né? Achar a lei da função. E essa lei de função, a gente pode trazer ela para a forma fatorada. Então, essa forma fatorada de uma função do segundo grau, ela é bem prática. Ela mostra o seguinte:
E você tem o valor do A em evidência, esse valor é multiplicado pelo x genérico, um ponto qualquer da parábola, menos a primeira raiz, o mesmo x menos a segunda raiz. Da onde que se origina esta fatoração? Aqui, ó, de ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Essa aqui, a gente chega mais rápido na solução, porque a gente precisa de poucos dados. Essa aqui a gente precisa pelo menos de 3 pontos. E aí daria um sistema com 3 equações. E 3 equações com 3 incógnitas para achar, A, B e C. Mas a gente já sabe que o valor do C ali é zero, por quê? Porque é onde a parábola toca o Y. Ela não toca aqui, ó, exatamente aqui. Então, se ela toca aqui, é o valor do C. Bom, vamos substituir o que nós temos. Nós temos primeiro um ponto genérico, que é o 9,3. É um ponto qualquer da parábola. A gente tem o x1 e a gente também tem o x2. O x1 é o zero e o x2 é a segunda raiz, que é onde toca x, é ali no 10. Então, vamos pegar essas informações e substituir na nossa fatoração. Então, o 3 vai estar no lugar do y, o 9 vai estar no lugar do x genérico. A primeira raiz, 0, é a primeira raiz ali. E a segunda raiz, deixa eu colocar ela azul, ela tem o valor 10. Ou seja, eu substituí todos os valores ali e falta descobrir quem? Falta descobrir o A. E é isso que a gente vai descobrir ao fazer a substituição. Então, nós temos, ó, 3 igual a vezes 9 menos 0 e multiplica 9 menos 10. Então, 3 é igual a vezes o 9 vezes menos 1. Logo, nós temos 3 é igual a menos 9A. E se eu passar esse 9 para o outro lado, eu não troco sinal, né? Eu só passo dividindo. E ao fazer a divisão, simplificar esses números, né? Nós temos 1/3 e 1/3 negativo. E isso é bem interessante, dar o valor do A negativo, por quê? Porque a parábola tem concavidade virada para baixo. E se ela tem concavidade virada para baixo, né, a boca dela está para baixo, a gente tem o valor do A, do coeficiente A negativo. Bom, depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor do A, aonde ele está. Vou pegar aqui, ó, o valor do A, aonde ele está. E aonde ele está aqui, ó, na nossa lei de formação. E aí, eu não vou substituir o x e o y genérico, ou seja, eu não vou substituir o 9 e o 3, para eu ter a lei da função. Eu só vou substituir o valor do A e as raízes. Então, observe, ó, nós teríamos y igual a menos 1/3 e multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Bom, organizando isso aqui, nós temos y igual a menos 1/3 vezes x menos 10. Eu poderia estar organizando toda a equação, mas eu vou voltar lá no problema. Ele quer a altura. A altura é o y do vértice. Mas o y do vértice tem um x que corresponde a ele, que no caso é o x do vértice. E o x do vértice é 5. Então, a gente vai pegar o valor do x, jogar na função e descobrir qual é o y respectivo dele. Então, eu vou pegar o x igual a 5 aqui e colocar esse 5 no lugar do x, para a gente achar qual é o y que corresponde a esse x. Ó, observe. Eu tenho, então, menos 1/3 vezes 5 vezes menos 5. Ao fazer a multiplicação aqui dos numeradores, eu vou obter 25 positivo e dos denominadores 3. Então, a altura seria 25, né? 25/3. Isso corresponde à letra D. Ok?